com teu coração me oferto. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Você parou para pensar que se não fosse o perdão divino, se tivéssemos que lutar na vida ou no caminho de fé somente com os créditos que a gente tem, nós estaríamos numa espécie de conta negativa e não daríamos conta de viver o nosso caminho de fé na presença de Deus até o céu? Não é o merecimento que nos fará entrar no céu, mas sim a graça misericordiosa de Deus. É sobre o perdão divino que nos falará a palavra de Deus nesse 24º domingo do tempo comum. Perdão divino e perdão que devemos dar. Por isso, assista esse programa Verbo da Vida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixa um like aí pra gente. Semana passada nós tratávamos justamente no domingo, 23º, sobre a correção fraterna como caminho de crescimento e de amadurecimento, tanto dos indivíduos cristãos quanto das comunidades cristãs. Um tema que com certeza está coligado com o tema da correção fraterna é o tema do perdão, e é justamente esse tema que aparece nesse domingo. O evangelho de hoje é uma espécie de comentário estendido sobre aquele pedido do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aliás, sobre esta parte do Pai Nosso, a gente tem um vídeo aí que a gente já fez, você pode conferir no link na descrição desse vídeo aqui. A explicação que Jesus dá sobre o perdão, que Deus dá e que nós devemos dar, começa com um contexto muito específico. Na verdade, Simão Pedro pergunta a Jesus: se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Até 7 vezes? E claro, nessa pergunta que Pedro faz, ele expressa uma espécie de opinião, talvez um pouco presunçosa, porque ele julgava estar sendo muito generoso e muito misericordioso, dizendo assim: pô, Jesus, até 7 vezes acho que tá de bom tamanho, né? Mas Jesus o surpreende dizendo que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E claro, Jesus não estava aqui pedindo que nós fizéssemos uma conta de multiplicação, mas ele estava expressando uma realidade infinita, uma realidade para sempre. Se pensarmos que na numerologia bíblica o número 7 é o número da totalidade, então 70 vezes 7 é sempre perdoar. Perdoar alguém que nos fez mal, perdoar alguém que nos ofendeu, parece ser uma enorme injustiça conosco mesmo e uma espécie de ingenuidade, um passar a mão na cabeça do outro. Mas se nós seguirmos o caminho que Jesus faz no evangelho de hoje, nós veremos que não é isso. Então, vamos lá, partamos do mandamento que Jesus deixa. Ele manda-nos perdoar sempre. Diante disso, como queremos ter uma fé inteligente, precisamos perguntar: Jesus, por que perdoar sempre? Para respondermos essa pergunta, parece que a gente encontra no conjunto do Evangelho algumas motivações. Eu gostaria de me fixar em 3 delas, sendo 2 humanas e uma teológica. Primeira motivação humana para perdoar: a compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sofrer com, ser solidário, colocar-se no lugar daquela outra pessoa. Sim, muitas vezes quando fazemos este passo de nos colocarmos no lugar da outra pessoa, verificamos que pessoas boas, saudáveis mental e emocionalmente, podem até ofender uma outra pessoa, mas geralmente o fazem quando elas não estão bem consigo mesmas ou estão acometidas por algum tipo de tensão. E aí essas pessoas se tornam um pouco reativas, e esta reação pode inclusive ser realizada da maneira de uma ofensa a um outro. Claro, a tensão pela qual a pessoa está passando não justifica o mal que ela possa vir a fazer a um outro. No entanto, ajuda a explicar apesar de não justificar. Se pensarmos bem, todos nós já nos vimos metendo os pés pelas mãos, como a gente diz no popular, em situações em que a gente não estava muito bem, estava angustiado ou sei lá. Mas temos uma outra motivação humana, a do lucro emocional. É assim que eu chamaria. Lucro emocional pessoal. Se na primeira motivação, que é a da compaixão, nós precisamos nos colocar no lugar do outro,
para verificar que às vezes a pessoa meteu os pés pelas mãos, mas não estava muito bem naquele dia. Nessa segunda motivação, na verdade a gente tem que mergulhar em nós mesmos e percebermos que guardar rancor, guardar raiva é sempre um grande prejuízo para quem sente a raiva, para quem sente o rancor. Quantas coisas ficam amarradas na nossa vida quando nós não perdoamos alguém? Quantas somatizações podem surgir, ou seja, até consequências para a nossa própria saúde física, advindas de uma mágoa, de um azedume que a gente guarda. Às vezes a pessoa pela qual a gente sente isso está vivendo muito bem, obrigado, mas a nossa vida ficou paralisada naquilo. Portanto, olhando para a gente mesmo, a gente verifica que guardar rancor não é lucro. E se você precisa de uma razão egoísta para perdoar, então essa razão existe. É a sua própria saúde emocional. E esse egoísmo, pensar assim, é lícito. Mas nenhuma razão é tão forte quanto a razão teológica. Se as duas primeiras são antropológicas, ou seja, humanas, esta terceira razão é teológica porque ela reside em Deus e não em nós. Então, padre, explica aí por que existe uma razão em Deus para que nós sejamos misericordiosos. A parábola que Jesus conta a Pedro por causa de sua pergunta e a nós ajuda-nos a entender muito bem essa situação. Existia um funcionário que tinha uma dívida de 10.000 talentos de ouro para com o seu patrão. 10.000 talentos significa uma quantia impagável. Uma vida inteira de trabalho não daria conta de pagar essa dívida. E esta dívida, pasmemos, segundo a parábola, foi perdoada pelo patrão. Era justo que ele recebesse essa quantia, mas como ele sabia que o empregado não tinha com que pagar, ele então tem a nobreza de anular, cancelar a dívida. Esse é o tamanho da nossa culpa diante de Deus. No fundo, qualquer pecado que nós venhamos a cometer é um pecado que ofende a uma dignidade infinita. Vamos usar uma metáfora. Vamos supor que na rua eu xingue um homem com um nome feio. Vamos supor que eu utilize a mesma frase de xingamento para xingar a minha mãe. Embora gramaticalmente a frase seja a mesma, todos nós somos capazes de entender que a frase dita à minha mãe é muito mais grave do que a dita a um homem na rua. Por quê? Porque o fato daquela mulher a quem eu xingo ser a minha mãe torna a coisa muito mais grave por causa da dignidade materna que ela tem. Mas imagina a dignidade divina. Qual é o tamanho da dignidade divina? Logo, qualquer ofensa contra Deus é uma ofensa contra uma dignidade infinita, é uma ofensa enorme. E que boa notícia! Essa ofensa é perdoada. A parábola continua e Jesus diz que aquele mesmo empregado tinha um amigo que lhe devia alguns tostões, uma quantia qualquer, nada muito grande. E este homem, que foi alvo do perdão do patrão, não soube partilhar perdão com esse seu amigo e começou a espancá-lo. Ora, isso deixa-nos estupefatos. Por quê? Porque ele não soube partilhar a misericórdia. Do mesmo modo, claro, a gente pode sentir a dor de uma ofensa recebida, mas essa dor que a gente sente nunca é referente a uma culpa maior do que a culpa que a gente tem diante de Deus. Por quê? Porque a nossa dignidade, embora alta, somos imagem e semelhança de Deus, ela nunca é comparável à dignidade divina. Logo, a culpa que eu tenho diante de Deus, que eu não sinto, porque é o coração de Deus que sente, é sempre maior do que a culpa que alguém tenha com relação a mim. Porque se Deus então me perdoou, eu devo, portanto, partilhar esse perdão com essas outras pessoas. Então a mensagem de hoje é que nós sejamos misericordiosos como o nosso Pai do céu é misericordioso. Isso agradará ao coração de Deus, isso fará bem ao seu coração e ao meu. Pense nisso.